Olá, meu nome é Caio Carmacho, sou curador do projeto Poesia Hoje, evento que aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de abril de 2021, pela segunda vez, a segunda edição, e que reuniu de forma online diversos poetas, né, diversas vozes contemporâneas da poesia brasileira e que trouxe assim para o debate temas ligados à identidade, catarse e performance, né? Participaram desses dias Bruna Mitrano, Elisa Pereira, Elaine Fernandes, Chacal, Ricardo Aleixo, Dimitri BR, Yasuo Noguchi, Tom Grito e Natália Leal. Os vídeos estão todos disponíveis aqui no canal da Provisória Produções no YouTube. E hoje a gente tem o orgulho de finalizar o ciclo, né, o projeto em si, esta edição pelo menos, com a exibição do documentário Tudo Vai Ficar da Cor Que Você Quiser, sobre a vida-obra de Rodrigo de Souza Leão. Rodrigo foi um artista inclassificável e que passou muito rápido aqui pelo nosso planeta, mas deixou obras incríveis e luminosas para a gente ainda apreciar, né? Agradeço desde já a Letícia Simões, que é a diretora do filme, e também ao poeta Ramon Nunes Melo, que me introduziu, né, que me apresentou a obra do Rodrigo muitos anos atrás. E, enfim, é isso. Brigadão, ótima sessão e espero que gostem muito do filme que vão ver agora. Olá, tudo bem? Eu sou a Letícia Simões, eu sou diretora e roteirista e pesquisadora, realizadora, digamos assim, do filme que vocês vão assistir, que se chama Tudo Vai Ficar da Cor Que Você Quiser, que se debruça sobre a obra do pintor, artista plástico, na verdade, músico, escritor, poeta, Rodrigo de Souza Leão. O Rodrigo ele foi diagnosticado com esquizofrenia aos 21 anos de idade e, infelizmente, ele foi catalogado como um artista louco. E aí colocado ali numa prateleira que se coloca a criação artística produzida por pessoas diagnosticadas com algum tipo de saúde mental. E por isso a produção ficou, digamos assim, escondida do grande público. Mas é uma produção riquíssima e que atravessa muitos estágios, não só o discurso sobre a própria loucura do Rodrigo, mas também sobre a loucura da sociedade em que a gente vive, sobre a dificuldade de amadurecer, sobre uma grande curiosidade intelectual, uma curiosidade sobre a vida, uma curiosidade sobre o que é essa experiência de ser humano, por fim, e que se traduziu em muitas áreas artísticas, não só a escrita poética, como também a escrita de livros. Ele escreveu contos, escreveu romances, escreveu crônicas, mas também na pintura e também na música. O filme é um pouco uma tentativa de traduzir esse espírito criativo, liberto, louco sim, por que não, autoconsciente da loucura do Rodrigo, em um filme que também trouxesse humor dentro de toda uma história que poderia ser contada a partir da dor. Mas eu preferi contar sobre outras óticas. Eu espero que vocês gostem do filme. E obrigada. Estavam levando loucos de um sanatório, de um hospício. Aí os loucos, eles caíram dentro de um lago muito frio. Estava fazendo muito frio, estava nevando. Os loucos, a carruagem que eles estavam capotou, caiu. Aí os loucos ficaram bons. Aí veio
tratamento de choque. Mas podia morrer de pneumonia, né? Você pode curar uma coisa, mas matar o louco com outra coisa. Portas fechadas. Portas fechadas. Todos fechados. O Rodrigo, ele não era desse mundo. Em suas portas. O Rodrigo era multimídia. Em suas Gravar o disco, gravar aquelas imagens de vídeo, escrever. Todos fechados. Portas fechadas. Ele tinha um cabelo assim que fazia um tupete e se jogava no chão. O que me dava a sensação é que ele entendia tudo de internet. Mas o Rodrigo não era uma pessoa pessoal, ele era uma pessoa virtual. Agora, ia namorar. Eu tentava uma conversa com o Lorca, com Bandeira e com os amigos. Assim. Mas ele acabou fazendo o que ele queria, óbvio. Quem escrevia era ele, quem pensava era ele. Em suas portas. Portas fechadas. Ele toca em questões assim tão fundamentais da nossa vida. Em suas portas. Eu li assim, umas 2 horas, sem parar, e fiquei louco. Meu nome é Bruno Alberto Souza de Leão. E era meu irmão, né? Eu cuidava dele, se explicava. Meu irmão. Mas era legal. Maria Silvia, mãe. Maria Dulce, irmã. Antônio Alberto, pai. O Rodrigo, ele tinha de pequeno um complexo de ser gordo. Então ele achava que ele era um monte de banho, não sei, e ele debochava da própria gordura. Mas eu me lembro que numas festinhas de escola, uma professora incauta, e ele nunca perdoou essa professora. Era o circo, a festa do final do ano, e a idiota da mulher bota ele de trapezista, gordo daquele jeito, com calção mínimo, para andar numa prancha. É óbvio que esse menino caiu. E ele nunca esqueceu esse fato. Ele sempre comentava isso comigo. O esporte que ele gostava mais era waterpolo, polo aquático. Entendeu? Ele jogava pelo Flamengo, pelo infantil juvenil do Flamengo, né? Mas nessa época, ele era adolescente, era gordinho. Quando eu tinha 31, ele tinha 16, a gente saía, a gente ia show. Ele fazia som para as minhas festas. Não, ele adorava som, né? Metida DJ. Ele teve uma fase que foi metida a ser DJ, né? Mas não era moda DJ. Era moda recreador, né? Aí ele comprou uns aparelhos de som que fazia mixagem. Eu comecei escrevendo poesia, mas eu, na verdade, eu nunca quis ser escritor. O meu plano era ser vocalista. Ah, sim. Ele gostava muito de cantar. Ele era, tipo assim, um cover. Não tinha menor talento. Não, tocava mal violão. Eu toco, arranho muito pouco violão, mais pra compor. Mas eu só canto. Mas a minha voz, ela fica boa, impostada. O Rodrigo só dava tem gritaria, entendeu? Uma coisa... Daqui, porque ele não saía. É trash, é um negócio bem trash. Ele dava uns gritos horríveis. Eu tinha uma banda na década de 80, chamada Pátria Armada. Inclusive, a gente fez shows. Circo Voador. É uma banda que a gente tocou no Circo Voador, que todo mundo tocou mal.
Suzana Vargas era minha professora na Faculdade da Estação das Letras. Então, ela, no primeiro dia de aula, ela pediu para que cada aluno escrevesse o que quisesse e que seria comentado por pequenos grupos que comentariam os melhores, né? Aí eu escrevi um texto que depois virou hino punk aqui no Rio de Janeiro. O texto era o seguinte: a bomba é a solução para essa situação, para a crise geral, para o imposto territorial. Aí das letras eu fui para os poemas, né? Com os 17 anos, mais ou menos, ele... Inventou uma confusão danada. Delírio. Delírio. Que ele ficou numa estrada. Que ele se perdeu na estrada, foi parar num centro de um banda que mataram umas galinhas. Aqui o parite. Quero-a tudo arrumado em 5 minutitos. És repugnantite, Maria Luísa. Repugnantite. Até parece que não conhece as regrites da Space. Andite e pega o tomite, faz favorite. Leir, Maria Luísa! Leir! Odeio funcionalismo público. Eu só quero ir pra casa lavar roupa. Traidora! Bruxa! Merece castiguite! Ei, você! Você mesmo! Você tem problemas para dormir? Isso tudo porque você não conhece o novo Counterpure 2000. O travesseiro revolucionário que vai acabar com todos os seus problemas. Como eu sofria com as dores na coluna, com esses travesseiros comuns. Era muito irritante. Perdia as noites de sono. Era uma coisa muito ruim. Olha só, eu não aguentava. Eu tinha que toda hora levantar da cama, com dor na coluna. É um massacre. Veja, o incrível Counterpure também pode servir como frisbee. Veja agora o depoimento de um usuário contínuo do frisbee. Frisbee é muito legal. Eu jogo frisbee com ele, veja. Aos 23 anos, eu tive um problema no emprego muito sério. Eu trabalhava no setor de seguros, na assessoria de imprensa da seguradora da Caixa Econômica Federal, a SAS. Lá na SAS, ele novo, foi o tal carbono pautado, que foi o trote, né, que deram, que ele fosse procurar um carbono pautado. É o título do livro. Do né? livro. Do primeiro Aí ele livro. começou com mania de perseguição do colega, do presidente da Caixa Econômica. E eu dizia, Rodrigo, o presidente não sabe nem quem você é. Não, eu tive uma crise lá no trabalho de estresse muito elevado. Aí eu já era esquizofrênico, mas nunca tinha manifestado a doença. Eu com 15 anos tinha achado que tinha engolido um grilo. Então, eu já tinha isso, já era latente. Mas só foi se manifestar fortemente aos 23 anos, em 1989. O Rodrigo trabalhava na Torre do Rio Sul. Eu trabalhava numa Na loja. SAS, da seguradora da Caixa Econômica. Eu trabalhava numa loja no Rio Sul. Por acaso, esse dia, minha gerente estava preocupada. Porque ela falou assim, seu irmão veio aqui umas 4 vezes atrás de você. É estranho. Eu, por acaso, tinha saído, cheguei, falei, comecei a atender e mamãe me ligou.
Falou, minha filha, ó, me ligaram, por acaso, você pode sair do seu trabalho e ir até uma igreja de Botafogo, que o Rodrigo tá lá com umas freiras, as freiras seguraram ele. E você, dá pra você pegar ele? Mamãe sempre ficou muito nervosa com essas coisas. Ela sempre jogava um pouquinho pra gente, né? A gente que Você estava lá, na Torre do Rio do Sul? Como é que sua mãe ia sair de casa? Aí eu fui, peguei um táxi, busquei o Rodrigo lá. Quando a pessoa chegava, o paciente chegava assim, um pouco agressivo, um pouco agitado, o apelido que os próprios pacientes davam era Carandiru. Me botaram no cubículo, camisa de força, me deram sossega-leão. A primeira internação não foi muito produtiva, é porque, por ele ser muito inteligente, o Rodrigo, ele conseguiu convencer o médico que ele estava bem. Então, ele, no mínimo, deveria ter ficado um mês internado. Então, ele conseguiu alta com 7 a 10 dias, mais ou menos. Mas eu acho que o hospício em si não é a pior coisa do mundo. Depois que ele se formou, eu fiquei muito tempo sem ver o Rodrigo. Ele sumiu da minha vista. Ele estava, na época, eu me lembro que ele se formou, ele estava estagiando num escritório, enfim, e ele ficou um tempo sem se comunicar comigo. Quando ele me ligou e ele contou que estava com síndrome de pânico, foi o que ele me disse, assim, logo nos primeiros momentos que a gente se reencontrou. Ele não tinha medo por causa da doença dele. E o Bruno ficava com ele dia e noite. Ele pagava uma mesada ao Bruno. Aí ele pediu porque ele estava ficando com medo de eu dormir do lado dele. Então tinha uma cama de casal, que eu dormia na cama de casal com ele roncando, eu cutucava ele, Rodrigo, para de roncar. É difícil pra ele, né? Se nós não sair de casa, incomodava ele, eu acho. E hoje em dia as pessoas querem ir pra festa, querem ir pra barzinho, querem ir pra isso, querem ir pra colar. E eu não gosto de nós, eu gosto de ficar na minha casa vendo filme. E ele gostava muito daquele cineasta chinês, o Wong Kar-wai. Água de calor, vulcânica Quasar, pulso móvel, redoma aquário de fumaça, cospe sombras, cadências, cardantes, cabelos, finas déguas, bolas de sabão, explosão. Fios de ouro preto, virando olhos claros, fumaça, fuligem cinzas, apenas tragadas. Deus, deitado olho céu, corpo. Ele não saía mais, não ia a lugar nenhum, tinha medo de tudo. E aí foi indo, foi aposentado. Basta dizer que até cômico. Para ir para fazer perícia do INSS, ia eu, o pai, o irmão, a Anália, a Adélia e a Maria Dulce. Todo mundo em fila lá para o INSS. E ele botava ainda um headphone para não ouvir nada. Nem a médica. Teve uma coisa engraçada sobre a minha aposentadoria. Eles, eu acho que não acreditavam muito que eu estava doente ainda. Vieram 2 psicólogas, sentaram-se ali. Eu fiquei de longe, olhando para elas. E elas assim, ele tem problemas cognitivos, problemas não sei o que lá, problemas X, problemas Y, problemas YZ. E não existia computador ainda. Aí ele começou a ler muito. Porque eu fiquei em casa há muito tempo, aí eu devorei Proust todo. Aí como ele tinha muito tempo, aí o primeiro livro assim de fôlego que ele leu foi Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, né? Que são 7 volumes, né? Sim, foi uma das poucas pessoas, uma das primeiras pessoas que eu conheci que leu Em Busca do Tempo Perdido inteira, ia anotando, assim. Eu fazia assim, eu li o Proust, não entendia metade das palavras que estavam em Proust, escrevia num papelzinho.
depois, no final do dia, com aquelas palavras, eu fazia um poema todo dia. E depois, acho que a literatura foi a forma que ele encontrou de sair de casa, estando em casa. Com 27 anos, eu escrevi o meu primeiro livro de prosa. E o livro contava o momento que eu vivi na minha empresa até a internação. No Carbono Pautado, que eu acho que é o mais verdadeiro de todos, assim, que ele conta realmente mais dele, né? Mais a vida dele mesmo, é o Carbono Pautado. Donald Sutherland. Get it off him! Get it off! The Puppet Masters. Eu achei meio rodriguiano, sabe assim? Desgraça mesmo, aquela coisa que é uma festa de Natal num trabalho, né? Aquilo ali é a mais pura verdade. Claro, mais pintado, com tintas mais vibrantes, mas é aquilo que acontece. Ele só encadernou ele e acho que distribuiu entre amigos. Aí distribuímos, né, para várias editoras. Né? Ia levar. Mas nenhuma editora quis publicar o Carbono Pautado, entendeu? Só teve uma pessoa que leu, que foi um dos moradores aqui do prédio. Aí ficou o Carbono Pautado, ficou no limbo esse tempo todo. Eu me lembro quando a gente levou o primeiro computador dele, e ele escrevia à mão, né? A máquina, né? Eu fui com uma amiga lá ensinar ele os primeiros... como ligar, como editor de texto, né? Aquelas coisas. Um Word muito precário ainda. E eu me lembro quando eu saí de lá, eu falei... Beatriz, eu acho que eu fiz uma besteira. Eu acho que eu vou gerar uma angústia no Rodrigo. Eu acho que ele vai ficar mais nervoso, porque ele não vai ter o domínio da máquina e talvez ele piore, talvez ele por impotência, ele sofra e ele tenha alguma coisa. Aí ela falou assim, não é possível, ele gostou tanto. Não deu uma semana, o rapaz, ele dominava tudo. E eu acho que foi a forma que ele encontrou, assim, a literatura, primeiro, e a internet. A internet é uma forma dele se comunicar com o mundo, né? Ele criou, assim, um sistema de relações, de amizades. Ele era, tipo, ele ficava o dia inteiro falando com 25 mil pessoas diferentes por e-mail, por mensagem. Isso é muito engraçado, porque ele vivia em sala de bate-papo também, assim. Era uma distração para ele. Pegar o telefone e conversar com pessoas. E ele passou a dividir comigo tudo que era importante em sua vida. Uma nova paixão, foram muitas. Um presente, um prêmio, a comida favorita no almoço. Todo dia às 6h30 estava ele lá no telefone. E eu com fome, né? Que eu chego com fome em casa. Eu disse, menino, desliga esse telefone, pelo amor de Deus, eu estou com fome. Deixa eu jantar. Ele ligava insistentemente para essas pessoas, né? Todo dia ele separava, sei lá, 5, 6 pessoas e ligava, assim, ficava meia hora, 1 hora com cada uma delas e algumas pessoas ele passou a ligar mais, aquelas que ele conseguia, né, uma interlocução maior, ele ligava. Porque como ele tinha mania de telefonar, né, a conta dele naquela época, que ele pagava, era R$600 de telefone. Então ele vivia um mundo de telefone também, do combo.
do Netcombo. O que ele escrevia, na verdade, tinha uma coisa muito de uma dimensão do encontro, assim, que ele queria encontrar as pessoas. Então, escrever era uma maneira de encontrar as pessoas. E que eu sempre que leio, acho que foi esse o caminho, assim, que a literatura foi a porta aberta, né? A porta do não medo. Ele era muito amado, uma coisa que... Ele conquistava as pessoas pela meiguice, né? Já namorei bastante, eu namorei muito até os 23 anos. Eu era muito bonito, mas hoje em dia já não sou mais o galã que eu era. E ele era todo camisa de linho, todo... E aí, quando ele ficou em casa, sem sair, eu passei a diminuir o padrão das roupas, né? E aí eu comprava em outras lojas mais simples. E ele dizia para mim assim, pô, sacanagem, só porque eu sou maluco, você agora só me dá roupa vagabunda? Se eu gostar de uma pessoa que quiser ficar com uma garota, a garota teria que se adequar muito a mim e eu muito pouco a ela. Porque o problemático da relação sou eu. Ele arranjou uma namorada que morava no Quebra-Mar. Ali na Barra. Ali na Barra, né? Na entrada. Então, toda semana, eu levava ele para ir lá ficar namorar com essa moça, né? Levava e ele voltava de táxi. De táxi com o celular ligado com ela. É, exatamente. Ficava lá. Aí ele ficava falando. Mas o engraçado, o Rodrigo era muito irônico também, tá? Fazia muito deboche. Ele debochou muito dessa moça. A moça se aborreceu. Ela se aborreceu, simplesmente ela sumiu. Me acho um gênio enquanto faço. Depois, palhaço. Máscara de Rodrigo de Souza Leão. Pelo fato dele ser um cara muito engraçado, de curtir, de ser debochado, de ser brincalhão, a família toda é. Então, eu acho que a depressão não se abateu sobre todo mundo, porque tinha o veio da coisa cômica, o veio do deboche. A segunda internação dele é tragicômica. Nós saímos todos... Ele expulsou todo mundo de casa. Saímos todos, depois o Bruno vai contar. Saímos todos. Quando chegamos, ele não abriu a porta. Aí o Bruno se lembrou que tinha um amigo policial que, na cabine, foi lá e esse policial mandou uma guarnição aqui. Eles vão com uma equipe para casa da pessoa, convencer a pessoa para se internar, entendeu? Ou para abrir a porta. Para abrir a porta. Mas ele a não maneira abriu. de convencer ele a sair de casa foi derrubando a porta da cozinha. Foi a única maneira. Foi a única maneira. Eu estava falando com o Rodrigo ao telefone quando policiais arrombaram a porta do seu apartamento para levá-lo a uma clínica psiquiátrica, onde seria internado pela segunda vez. Ele, no Rio de Janeiro, com a polícia em seu quarto, eu em Belo Horizonte, aflita, ouvindo parte do que se passava por lá. Aí foi Bruno no Camburão e ele. Aí chegou lá, o Bruno ia ser pego para ser internado e ele ia ficar numa boa, porque ele fingia. Estava com o meu celular, eu liguei para o meu celular porque eu não achava, ele atendeu, oi, tudo bem? Estou aqui. Quem vai ficar é o Bruno. Eu digo, mas como? Aí o Bruno, não, mas não sou eu. Na clínica, ele não queria ficar internado. Então, tanto tossiu, que ele cuspiu sangue, mas de propósito. E aí o pessoal da clínica mandou ele para o Miguel Couto. Em plena epidemia de dengue, Rodrigo era hipocondríaco. E aí eu fui para o Miguel Couto. Encontrei ele num canto, morrendo de medo de pegar dengue, de contar, porque ele dizia assim, já morreu um ali, já morreu outro aqui. Parecia que ele estava delirando e não estava, porque aquilo era uma praça de guerra mesmo, parecia guerra de secessão.
E então eu fugi com ele do hospital. E a gente saiu de braço dado, fingindo que era namorado, e o boletim de internação eu joguei dentro da minha bolsa. E aí, quando nós chegamos na rua, nós caímos na gargalhada, com medo de descobrirem, segurança, que a gente tinha fugido do hospital. E aí eu devolvi ele de novo para a clínica, e ele não me perdoou. Foi uma internação que foi difícil, foi traumática, mas foi muito boa para mim. Porque eu conheci lá dentro um cara chamado Sabá, que era guitarrista do Serguei. Então, ele e eu tocávamos de terror lá. A gente arrumou um violão, ficava tocando, para maluco dançar realmente. Porque e ele era o cara mais lúcido, e eu era o cara mais lúcido para ele. Então, eu fiquei internado durante quase 20 dias, mas fiquei com ele. E aí a gente fazia historinhas, a gente sentava no pátio e ficava assim, aquele ali, será que ele ficou louco? Por quê? Aquele lá, aquele cara era funcionário de um banco, agora ele está aqui. Então ele já enredava uma história ali com aqueles personagens, o Sabá, o homem que era do Banco do Brasil e os enfermeiros. Ele já contava quando eu chegava, no dia seguinte já tinha outra história para contar. Quando voltou, ele começou a escrever Todos os Cachorros São Azuis. Salve da loucura! Só sua vida que se funda, só sua voz me cega, e eu quero jogar. Mas de olhos abertos, preciso de você me acompanha. Tudo não passa de uma mesma viagem. Eu tomo os remédios, eu bebo você. Eu tremo, eu babo. Nunca nada me cura porque não tem cura. As manhãs são de um sol apagado. Um sol rarefeito são-se noite. A tarde é um híbrido do bem e do mal, um mutante. Tudo porque eu preciso cada vez mais de você. E você se afasta, corre nos campos floridos de felicidade, enquanto eu te agarro na floresta eletrizante e estupro seus lábios nos meus. Sua voz vaticina, quem dera ver outra vida sem você. Vê as nuvens, vamos empurrar. Eu te levo junto comigo e vamos aí afora, ultrapassar o chão. Porque anjos voam, porque anjos voam, porque anjos voam. Da loucura, porque os anjos voam, porque os anjos voam. Vamos aí afora, onde existe uma cura, enquanto eu te agarro. Você se abraça, salve da loucura, só eu sou o abismo. Só eu sou o abismo. Só eu sou. Eu já escrevo sem escrever. Você vê que não tem nenhuma descrição de ambiente, de como era o hospício. Eu me foco nos personagens. Eu não sou uma pessoa que se preparou para escrever. Eu nunca me preparei para escrever. Surgiu. Ele escrevia sem parar. Ele tinha os horários, né? Que o Rodrigo era metódico. Então, dentro desses horários, ele escrevia sem parar. Ele tinha sempre alguma coisa para me mostrar quando eu chegava lá. Se o cara quer escrever, eu não desisto de escrever. Ele gosta de escrever, escreve para ele mesmo. Escrever para si mesmo. Porque eu só fui publicado quando eu escrevi para mim mesmo. Ele escrevia poesia para poesia, não para poetas. Vivia em constante perseguição à linguagem. Seu alvo era subvertê-la, fazer dela gato e sapato. Ele ficava em casa conversando com as pessoas e sempre anotava algumas frases que as pessoas falavam. E, ao mesmo tempo, a TV estava ligada, ao mesmo tempo o rádio estava ligado e
Suzana Vieira falava uma coisa na novela, ele, opa, e aí anotava e colocava isso nos livros depois. Olha que fui eu que escrevi isso, porque eu pego muita frase também da televisão, né? Eu pego uma frase da televisão e vou desenvolvendo. Pergunta, as respostas não estão nas hóstias, as respostas não estão na bula, simplesmente não. Há respostas, nenhum Deus que se engula. Não pode limpar um livro que é sujo. Sujo, entre aspas, estou falando, mas o livro de Rodrigo é um livro sujo no bom sentido. É um livro sujo porque ele não passou por um processo de higienização que tivesse acabado com o melhor que tem o livro de Rodrigo. Eu achava que eu ficava brincando com ele assim, Rodrigo, você bota muito ponto nas coisas, eu não entendo muito bem o jeito que você escreve, não fica muito claro para mim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tinha coisa do texto, e mandava o texto para todo mundo, e deixava que as pessoas mexessem, pediam para as pessoas mexerem no texto. Assim, quanto mais o texto fosse perturbado pelo outro e pelos amigos, ou não, ou pessoas assim, não tão próximas, mas ele gostava que tivesse uma interferência. Juventude presa, a tudo oprimida, por delicadeza, eu perdi a vida. Eu acho esse verso sensacional, né? E no meu livro eu botei. Numa resenha que saiu, o Rodrigo diz no final, por delicadeza eu perdi a vida. O cara não sacou, o cara sacou tudo o livro, fez uma resenha ótima, eu não sacou que essa frase era do Rambo, não minha. Eu matei uma onça anteontem. Eu tô falando sério. Eu matei uma onça ontem. Ela tava rondando a cama dele. Eu fui lá e matei a onça. Pensei que você tinha dito que fora anteontem. Ontem, anteontem. O que importa é agora não haver mais perigo. Tudo que não se poderia dizer sobre a sua pessoa, Rambo, sem injustiça que não tenha pé nem cabeça. Ao contrário, tudo que você é, ao mesmo tempo, cabeça e pé, alternada e reciprocamente. No entanto, eu acho que você deveria deixar de uma vez por todas essa sua infância prolongada. Eu quero ser criança. Eu sou Rambo. Aqui não dá pra ver o mar. Você quer ver algo mais colorido, Baudelaire? O que você quer ver? O sol. Só trago sol. Se você admitir que eu matei a onça. Ainda é uma incógnita pra mim por que você parou de escrever tão cedo. Eu detestava escrever. Eu gosto de sentir o vento sobre os meus cabelos. Por que o azul do céu é tão azul aqui no hospício? Por que são mais azuis os dias? A natureza é tão linda e lembra um cemitério. Dizem que existe Deus, mas eu só acredito no céu. E ele nem sempre é azul. Qual será a cor do céu do planeta dos pavões? Por que será azul a cor do céu da Terra? É azul porque todos os cachorros são azuis. Sabe que quando eu estava na África... A África não é nenhuma Angra dos Reis, mas ao menos é a África.
Eu me tornei um super curandeiro com poderes especiais. Tudo bem, Baudelaire, você nunca acredita em mim. Mas agora você vai ver. Eu vou lhe mostrar a dança do pelicano azul. Aqui é o querido autor fazendo a barba para a sua tarde de autógrafos do livro. Qual é o nome do livro? Todos os cachorros são azuis. Você é uma tia de janturado que nem lembra o título do livro. Não, eu quero que você fale. Eu já li todo. Já chorei, inclusive. Isso é o making off. Se lembra daquela parte que eu estava lá no Miguel Couto? Lembro. Aquilo ali foi horrível. Olha, hoje eu sou videomaker. Registrar essa cena. Olha pra cá, os dois amigos. Isso é muito bom. Daqui a pouco. Essa merece. Dá uma figura. Quando ele chega no Todos os Cachorros, eu acho que ele está com um nível de linguagem, ele está sabendo muito bem o que está fazendo, porque acho que ele tinha encontrado o procedimento da narrativa que ele queria, assim, o registro de linguagem, aí ele foi. Então, tudo que ele escrevesse naquele registro funcionava. Eu defendo muito isso, né? Que a consciência do Rodrigo ao construir esse texto, a consciência literária de Rodrigo ao construir esse texto, para mim, é isso que faz o livro um livro sensacional, ou seja, um livro fora do comum. Cara, ou você vai fazer uma obra de ficção ou você vai fazer uma obra autobiográfica, porque eu achava que estava meio confuso, mas depois eu entendi, eu era da família. Eu sabia da vida. O leitor outro ia ver de outra forma. Então não dava para uma pessoa, é o que eu falei, não dá para eu julgar a leitura, o enredo da história, quando eu participo dela. E esse meu livro foi rejeitado pela Casa do Psicólogo. A editora Casa do Psicólogo rejeitou o meu livro. Eu não consigo publicação nem pela Casa do Psicólogo, seria o lugar onde eu deveria ser tratado a tom de ló. O que eu acho assim, muito, muito, muito bom mesmo é esse idioma que ele cria, uma música, né? Chamarei, Kodof, Plus Sinai, Orlando Pen, Rictumum, Azim Bandueira, Pepinovic, Astrolav, Girochonte. Ritmos, Lacrimai, Ricto Libérios, Profitor Barto, Labaredazava, Perturbalium Todog. Pô, eu comecei ali pensando que era história de cachorro e quando vi era um drama maravilhoso, engraçado.
tive todas as sensações. E a gente estava num trem viajando de Edimburgo para Londres, quando o Stefano me falou assim, cara, o que você tem que fazer quando chegue no Brasil é ir para uma livraria e comprar Todos os Cachorros São Azuis. Eu era menina ainda e estava no clube me divertindo na piscina, quando vi uma criança pequena, menor do que eu, quase um recém-nascido, se afogando. Eu fiquei impactado pela cena e demorei a salvar a criança. Fiquei ali parado, abobado. Veio outro guri. Foi mais rápido, pegou a criança que se afogava e tirou-a da piscina. Fizeram uma festa para o herói, uma festa que era para mim. Fiquei quieto no canto. Percebi neste dia que uns nascem para ser heróis, outros nascem para ser seres comuns. Eu estava condenado a ser um ser comum. Jamais seria um super-homem. Ficava puta quando as matérias sobre o livro saíam e era esquizofrênico, vírgula, Rodrigo Souza Leão, lança o livro. Meu irmão ficava... Era um puto escritor e isso não tinha nada. Claro que tem a ver com a... Todo mundo, você é produto do que você é. Todo mundo é produto do que você é. Mas ele conseguiu ser muito maior do que a doença dele. Quem sabe que Rodrigo era esquizofrênico, sabe porque ele disse. E a verdade termina aí. A grande e única verdade, eu diria. Porque ele era suficientemente hábil para misturar realidade com ficção, de modo a não permitir que o leitor percebesse onde começava uma e terminava outra. Por exemplo, em Todos os Cachorros São Azuis, existe um surto que não foi dele. Que foi de outra pessoa aqui em casa, entendeu? Ah, porque a gente discutiu, assim, aí ele gritou comigo, aí meu avô foi me defender. Aí acabou que eles brigaram e meu avô foi, resolveu brigar com eles, resolveu quebrar tudo, derrubar tudo. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não sou filho de ninguém. Ninguém cantou, ninguém escreveu, sou filho de ninguém. Eu sou uma pessoa que necessita de certos cuidados, tomar remédios específicos, viver uma vida diferente da dos outros e conseguir conviver comigo dentro das minhas noias. Mas ele chegou uma época até sair um pouco. Para andar na lagoa, tudo isso, né? Mas ele via, por exemplo, um nordestino, que às vezes os traços se assemelham ao oriental, né? Aí ele dizia assim, olha, um japonês ali, meu filho, aquilo não é japonês, aquilo é um conterrâneo do seu pai, aquilo é um paraibano. Porque ele dizia que o japonês tinha jogado uma zarabatana nele. No... Eu tenho medo de ser perseguido por agentes. Você entende? É uma coisa absurda. Você está vendo um cara lúcido, tem esse medo de ser perseguido por agentes. Mas é a minha doença, que eu posso fazer. Mudando de assunto, eu já tomei uma gama enorme de remédios. Desde o primeiro tipo, que é quase todo o meu salário, que é um remédio chamado Leponex, até o Aldol. Um dia eu peguei assim, por acaso, a caixa de som do computador, aí fiz assim, mexi e parecia uma maraca, né? Aí fui ver, eram os comprimidos que ele deveria estar tomando para... Entendeu? Que ele não tomava.
sei o que aconteceu ali, porque ele não... Eu nunca tinha visto ele em nenhum outro lugar que não fosse a casa dele, antes dele ir para Parque Lage. Rodrigo admirava muito um pintor chamado Michel Basquiat. Esse pintor, os quadros do Rodrigo são muito semelhantes ao do Basquiat. E aí o professor chegou meio para diminuir a bola dele e falou assim, tá, mas Basquiat já tá aí, né? E aí ele falou assim, o problema foi que eu nasci depois, né? Ele pagava o Bruno. Pagava o Bruno para acompanhar ele, sim. O Bruno estava lá como homem profissional. Ele ficava lá de fora, ele não participava da aula, ele ficava lá de fora esperando o Rodrigo. E cantando as meninas da cantina. Ia comigo e eu dava cafezinho pro professor. Ele pintava e mostrava os quadros Ajudante lá, de Portinari, era o apelido do Bruno. Ele pintava os quadros e mostrava na classe. E ele começou a fazer quadros médios, tamanho médios. Aí o professor, não, eu quero grande. E aí ele estava numa coisa de perseguir a pintura, estava fazendo umas telas enormes, com aquelas narrativas, meio história em quadrinho, meio aqueles vitrais de igreja, né? A lógica era mais ou menos essa, Paixão de Cristo, assim, tem aqueles quadros grandes. Ele falou assim, me manda, acho que eu estava em Portugal, não sei, ele falou assim, me manda um 3x4 seu. Eu tinha lá escaneado e mandei o e-mail para ele com minha fotinha assim, e aí ele falou assim, vou fazer um quadro para você. E aí pintou aquele quadro, que supostamente seria, não, você botar quando você precisar uma imagem sua, em vez de fotografia, você bota essa foto, essa imagem para te representar. Poxa, e os quadros, realmente, até hoje eu não... Deixa eu ter a minha opinião, né? Até hoje, eu só gosto daquele da Maria Dulce, desse aqui, nem da minha coxa eu gosto. Não é meu estilo. Existe uma coisa dentro de outra coisa. Existem coisas coisando, tudo é coisa. O que não coisa, causa. Existe uma coisa dentro de outra coisa. Existem coisas coisando, tudo é coisa. O que não é coisa, causa. O Rodrigo que pinta é mais feliz. Porque você pintou ali e acabou. Mas a escrita não, a escrita é um processo. Quando ele começou a pintar, ele levou essa literatura, levou para a pintura. Então, são coisas que você vai vendo poucos quadros, não é? Agora eu estava vendo alguns assim, lembrando, né? E você vê ali, todos os cachorros são azuis, você vê o carbono pautado. O que não coisa, causa. Coisa. Causa. Existe uma coisa dentro de outra coisa. Existem coisas coisando. Tudo é coisa. O que não coisa, causa, 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 causa. Existe uma coisa dentro de outra coisa. Existem coisas coisando. Tudo é coisa. O que não coisa, causa. Coisa. Causa. Tudo é coisa. O que não coisa, causa. Coisa. Causa. Existe uma coisa dentro de outra coisa. Existem coisas coisando. Tudo é coisa.
Durante todo o nosso tempo de convivência, eu nunca me lembrava de sua esquizofrenia, a menos que ele se referisse à doença, na maioria das vezes em tom de gozação, com o mesmo bom humor presente em sua obra. Rodrigo era um grande gozador, um papo inteligente para muitas horas. Ainda hoje consigo rir de alguns comentários que ele fazia sobre vários assuntos. Foi o louco mais lúcido que conheci. Não sei se é lucidez ou se é por excesso de sofrimento. Eu sofri muito com a minha doença, só eu sei quanto eu sofri. E era difícil para ele. Uma loucura que é tão consciente da própria loucura é a pior loucura que tem, você saber que você é maluco. Ele foi internado 4 vezes. A terceira, ele não ficava no seguro, não, sabe? Ele ficava na clínica mesmo. Então, como ele tinha muita sanidade, muita lucidez, mesmo nos delírios, eu procurava sempre o lado são dele. Eu acho que nós vivemos em tempos esquizofrênicos. Em tempos onde a doença já é uma coisa assim estabelecida e padrão. Todo mundo hoje em dia tem síndrome do pânico, todo mundo já passou por alguma espécie de crise. Então é uma sociedade doente. Loucura, eu acho que é uma coisa perigosa de ser definida. Por isso que as pessoas falam muito pouco de loucura, e por isso que as pessoas demoram tanto a falar sobre loucura, e por isso que as pessoas, elas tendem a ter uma ideia mitificada da loucura. Então, eu queria acabar com esse folclore. Dizem que o Rodrigo só falava de loucura. Mania de grandeza, esquizofrenia, psicose, neurastenia, transtorno bipolar. Eu sou louco lúcido. Como é que um louco pode ser tão lúcido? Uma pessoa como eu tem muitos problemas, sabe? Pra se autoafirmar. Mas ninguém me conhece. Hoje em dia, com a internet, todo mundo conhece todo mundo. Mas era isso que o Rodrigo queria. Que nem eu. Ser anônimo e feliz. Às vezes o Rodrigo me acusava de ser uma alucinação. Ele achava que era poeta, que era músico, às vezes se achava, mas na maioria das vezes não achava nada de nada. Todo louco é cruel e inofensivo. Ilhado, sem comida, sem pão, só comendo um outro. Era uma delícia. Foder e ser feliz. Cristo, Iemanjá, Apolo, Afrodite, Exu, Pombagira. Uma geladeira é Deus e uma máquina de lavar é Deus. Me roubaram os dias contados. Eu acho que as pessoas não aguentam ler, né? Se ver. É um espelho. E aí a ideia do Me Roubaram era pegar 3 narrativas que, a princípio, não dialogavam entre si e escrever uma 4ª que colocasse os protagonistas de cada uma dessas narrativas junto para finalmente conseguir o que ele queria, que era o livro que parasse em pé, né? Que ficasse em pé sem precisar encostar na parede, parasse em pé sozinho, né? No final, o que ele queria era só isso com o livro. Esse segundo, a linguagem é mais diferente ainda. São 3 novelas que não se comunicam e depois eu chamo de livro 1, livro 2, livro 3. Depois eu ponho todos os personagens da novela num reality show tipo Big Brother e faço esses personagens conviverem. Aí o cara que está escrevendo o livro, eu no caso, sou o primeiro a ser mandado embora, que eu sou personagem do livro também, né? Sou o primeiro a ser mandado embora do reality show. Os personagens fazem um complô e resolvem escolher uma pessoa para sair, assim como o Big Brother, e me tiram da casa. Aí, nesse momento, eu abandono o livro e digo que eu vou fazer o Tratado da Modéstia no meu próximo livro.
que eu escrevo atualmente não tem mais compromisso com a realidade. O que eu escrevia tinha muito compromisso com a realidade. Agora, Você libertou disso? Eu me libertei um pouco disso, principalmente na prosa. E tem um livro dele também, que de 60 páginas, que eu não consegui, ninguém conseguiu descobrir. Era do Bruno, em homenagem chamada O Homem Telefone. O Homem Telefone é um dos capítulos do Me Roubaram os Dias Contados. Era a história dele ficar em casa e que ele tinha muito material para isso. Essa quantidade de telefonemas, o Bruno adora bate-papos de telefone até hoje. Da Igreja Universal também, a mesma coisa. Encontros, Bruno formando aqueles encontros. Quer dizer, muita coisa do Bruno naquele livro. Olá, no momento não há ninguém nesse número. Deixe seu recado que retornaremos mais tarde. Alô? Você tá aí? Eu não aguento mais. Não aguento. Tudo que eu queria na vida era roupa para lavar, camisa para passar e chão para varrer. Eu queria ser dona de casa, nasci para isso. E estão me obrigando a fazer coisa que eu não quero. Minha vocação é a vida familiar. Eu queria, sabe? Eu queria fazer aquele banquete que o patrão fazia. Não nasci para trabalhar em escritório, não. Nem sei se todos os escritórios são iguais, sabe? Tudo parece um inferno. Com essa gentalha. Mas, francamente, se você já viu um, você viu todos. Minha profissão é tomar conta de uma sala vazia na hora do almoço. Sinto falta de uma cozinha e de você. Maria Dulce conversa com o papai, eu não estou bem, eu vou fazer uma besteira. E o papai não quer me levar para a clínica. Ele pediu para ser internado. Porque ele estava com medo de fazer mal a alguém. Por quê? Teve uma novela. Chamada Caminho das Índias. Caminho das Índias, em que o esquizofrênico matava ou dava um tiro no médico. E ele ficou muito aborrecido com isso, dizendo que o esquizofrênico não é agressivo. Convenci o papai, de certa forma, né? Fiquei meio... fui eu que convenci? Será que... Fiquei meio... Que ele não quis ir comigo e com o pai, quis ir sozinho de táxi com ela,
e falou, olha, você, se eu morrer, você tira no computador uma carta. Na outra quarta, eu tenho quase certeza que foi uma quarta-feira, foi uma questão de uma semana. Ele morreu. Viver muito é para quem não tem problema. Para quem tem problema, eu acho que a pessoa morrer um pouco mais cedo é até melhor, porque a pessoa se livra um pouco dos traumas, das angústias. Eu sou uma pessoa muito traumatizada, feliz. Eu posso dizer uma coisa, eu sou muito feliz. Mais feliz do que a grande maioria das pessoas. Quando eu soube que ele tinha morrido, eu fiquei triste. É claro, ele era meu amigo, eu gostava muito dele. Mas teve pessoas de quem eu gostava menos, muito menos, por quem eu fiquei mais triste. Porque ele não pertencia a esse mundo. Eu acho que a coisa mais importante para mim, no momento, é eu não saber qual é a coisa mais importante para mim. É importante para mim que eu sobreviva. Tem pessoas que gostariam muito de ter conhecido ele e não conheceu. E ele achando que ele não ia ser um super-homem, né? Tá vendo? Você não está se sentindo amada. Eu gostaria de ver o que as pessoas acham de mim realmente quando eu estivesse morto, sabe? Eu gostaria de ver isso. Se uma namorada que eu tivesse se lembrar de mim, se as coisas, se meu livro ia vender depois de morto. Isso é amor, viver sofrer. Isso é amor, matar, morrer. Isso é amor, viver sofrer. Isso é amor, matar, morrer. Você não tá se sentindo amada. Você tá um pouco incomodada. Mary não foi nada, nada. Você só me deu um tiro. Tu és minha namorada. Isso é amor, viver sofrer. Isso é amor, matar, morrer. Isso é amor.
Thank